A ideologia nazista preconizava que a homossexualidade era incompatível com o regime, já que não possibilitava a reprodução necessária para perpetuar a raça superior ariana. A Associação Americana de Psiquiatria lista a homossexualidade como uma desordem mental. A chamada Revolta de Stonewall representa o primeiro momento de reação de homossexuais perseguidos pela polícia. A AIDS chega ao Brasil preconceituosamente chamada de câncer gay. A nova Constituição brasileira cria o SUS e a saúde é vista como um direito de todos. A Anistia Internacional passa a considerar a discriminação contra homossexuais uma violação aos direitos humanos. É aprovada no Brasil a Lei 9313, que obriga o SUS a distribuir gratuitamente remédios a todos os brasileiros infectados pelo HIV. O STF equipara a união homoafetiva à união heteronormativa como unidade familiar. A OMS retira a transexualidade da lista de transtornos mentais. Porém, ainda existem 70 países nos quais a homossexualidade é crime. 26 determinam pena de prisão de mais de 10 anos. E 6 impõem pena de morte para homossexuais. O STF aprova a criminalização da homofobia e transfobia. A eleição para a presidência da República de um político que em sua vida parlamentar sempre se referiu de forma negativa aos homossexuais, aos direitos humanos e ao meio ambiente, nos mostra que, mais do que nunca, é preciso estarmos atentos e unidos para preservar as conquistas desta comunidade, que talvez, mesmo não sendo a sua, com certeza é a de alguém muito próximo a você. Eu sou advogada, eu sou trans, eu sou negra. Eu moro no país que mais mata pessoas trans no mundo e eu também tenho meus medos. Mas eu não tenho medo de perder casa, carro, família, porque tudo isso eu já perdi quando eu decidi ser quem eu sou. O medo que eu tenho e que ainda me é muito resistente é o medo do retrocesso, da invisibilidade que nós, pessoas trans, ainda vivemos no ano de 2021. À margem, num lugar que era voltado para a prostituição, para o sexo, e nunca para espaços onde podíamos discutir políticas públicas. E foi nesse momento que eu percebi como é difícil exercer a cidadania. Encarar esse medo de se sentir pertencente. Nós precisamos nos unir, nós precisamos dos aliados, nós precisamos da família. É importante você pai, você mãe, que tem um filho LGBT, assuma o seu filho. Diga para ele que ele é capaz, que ele pode. E faça com que ele conquiste tudo o que ele quiser, de forma plena. O meu maior medo era perder a minha casa e a pessoa que eu amo. Apanhar ou ser morto apenas por estar vivendo a minha sexualidade. Eu acompanhei as mudanças todas do mundo no olho do furacão. Meu primeiro namorado, eu tinha que apresentar todo mundo como um amigo. Depois as coisas foram ficando melhor no Brasil. Pelo menos nos bairros de classe média, nos bairros de elite. Já no ambiente de trabalho havia muito preconceito. Muitos de nós continuávamos nos escondendo. Eu descobri que eu era soropositivo quando não era mais uma condenação de morte certa. Já havia o coquetel, o SUS já bancava o tratamento, mas mesmo assim havia muito preconceito. Eu não falei para minha família, muito menos no ambiente de trabalho. Eu vi bons profissionais serem postos na geladeira ou até mesmo demitidos com qualquer desculpa, só pela desconfiança de que eram soropositivos. Mas mesmo assim a gente acreditava que a vida estava caminhando, que o mundo estava em evolução, que a Idade Média e a Inquisição tinham ficado para trás, que os nossos direitos estavam garantidos, que as nossas conquistas eram irreversíveis. Hoje nós vemos que tudo pode mudar, que todas as nossas conquistas podem se perder se nós não ficarmos atentos, se nós não lutarmos. Os inimigos, eles estão por toda parte, eles vão nos minando, pouco a pouco. A gente enfrentou tudo juntos. Foi muito difícil, sabe? Muita dureza, mas aos poucos a gente conseguiu ter uma casa. O lugar era longe, mas valia a pena perder um tempão no transporte para ir voltar do trabalho, chegar em casa cansado, porque o mais importante era que a gente estava junto e era a casa da gente. Até que tudo mudou.
O tempo todo, o governo, as instituições, a sociedade patriarcal, a mídia dominada pelos homofóbicos fomentam a desunião entre nós como se cada luta fosse única e importante. Como se nós, dos grupos oprimidos, não devêssemos nos unir contra o inimigo maior. E talvez por acreditar demais na humanidade, nós fomos fingindo que estava tudo bem, brigando entre nós mesmos. Esse ano tem sido diferente de tudo que eu já vivi. Mas eu entendo que se nós não nos unirmos, se nós não lutarmos, nós vamos acabar perdendo tudo. O mundo só funciona se a gente empurrar ele. Se a gente não fizer esse trabalho diário, a gente vai em direção às trevas e acabamos sendo mortos. Simplesmente por amar. Em 2011, eu descobri o meu diagnóstico para HIV e nesse momento foi um processo muito difícil, sabe, de ir mesmo ao fundo do poço. Mas a minha potência estava na minha escrita, a minha potência estava na minha arte, na arte do autoconhecimento, né? Na arte de colocar para fora os meus sentimentos. Né? A gente está nesse mundo para expandir a nossa sensibilidade, expandir aquilo que faz sentido de conexão conosco. Acho que quando a gente consegue entender aquilo que é sensível em nós e a gente consegue expandir essa sensibilidade, a gente encontra muito um norte de atuação. E o HIV ele me trouxe de alguma forma essa possibilidade de transitar por ele, né? De elaborar esse processo e de fazer parte de uma corrente, de uma corrente solidária que é muito maior do que eu. O fato é que ele acordou mal, muito mal. Uma febre que não passava, o corpo todo com dores, a dificuldade para respirar. Foi tudo muito rápido, sabe? Eu levei ele no posto de saúde, aí deram umas aspirinas e mandaram ele de volta para casa, mas ele já não estava respirando nada bem e a febre era muito forte. Então eu tomei coragem, levei ele num hospital maior, num bairro melhor, e aquela calçada quente, cheia de gente passando mal, a fila enorme, até que ele caiu no chão, se tremendo todo. Eu comecei a gritar e ele foi socorrido e é como eu guardo na minha cabeça. A última vez que eu vi o meu marido, meu amante, meu namorado, meu irmão, meu tudo, se tremendo, branco, descabelado, sem conseguir falar, empurrado numa cadeira de roda. E olhando para mim com um olhar de medo que eu nunca vou esquecer. Eu ligava para lá e diziam que ele tinha sido entubado, que ele morreu, que ele foi levado num caminhão, aquele monte de gente morta em saco plástico, e que não podia ter velório por causa da contaminação, que eu não podia me despedir dele. Aí chegaram uns parentes dele que ele nunca via e entraram na minha casa. Diziam que eu não tinha direito a nada, que a casa agora era deles e que eu levasse só as minhas roupas, pois eles já estavam sendo bons demais comigo. Que eu estava recebendo mais do que um viado, como eu merecia. Aí eu vim morar na rua, vivendo o que eu tanto tinha medo. Sem minha casa, sem ele do meu lado. Futuro? Eu acho que não tem futuro. O Brasil tem futuro? Não creia no seu coração, não beba do seu copo, não tenha compaixão, diga não à aberração. Eu fui me declarar mais ou menos com 31 anos. Mas aí chega um momento que você tem que contar para os teus amigos, para algumas pessoas importantes, como meu pai, minha mãe, tios, pessoas que realmente têm, né, um significado muito grande. E meu medo era perder o amor deles. No momento que eu contei para meus pais, eu estava preparado para sair de casa. Mas assim, por surpresa minha, meu pai, como sempre me surpreende, eles foram muito generosos, né? Eles colocaram na frente o amor que eles sentem por mim, e isso ficou mais evidente. Eu acho que o meu conceito de família é onde há amor. Para mim é o básico. Bom, não posso dizer que eu seja um homem com medos. Todos estamos passando por grandes perdas, mas vai melhorar. Acho que a coisa que eu mais tenho medo de perder é a minha voz. A capacidade de dizer o que eu penso, falando, externando as minhas opiniões e, o mais importante, com o meu trabalho. Eu não tenho a mínima ideia de como tudo isso aconteceu. Eu sou um homem de bem, branco, classe média, servidor público. Não é um super salário, mas me dá um equilíbrio financeiro e a bendita da estabilidade, né? Quê? Eu sou hétero, porra.
Eu já tive umas brincadeiras na juventude, mas depois eu conheci minha mulher e tudo mudou. Eu tenho uma família perfeita, 2 filhos lindos. Eu sou artista. Na verdade, eu sempre quis ser artista desde pequeno. Acho que a arte é uma das coisas mais importantes para a humanidade. Mais até do que a religião ou a tecnologia. Mas hoje, nem sei. Acho que foi tudo uma grande ilusão minha achar que o meu trabalho era importante. Por que você não faz umas coisas mais bonitas? Uma arte que dê glória a Deus? Algo menos chocante? Algo que traga paz e tranquilidade para o mundo? Eu me amarro num travesti, sabe? Bem elegante. Tipo madame. É tudo o maior sigilo, hein? Eu frequento a igreja todo domingo. Eu sei da importância da religião para a família, para educar meus filhos segundo a lei de Deus, para livrar-los de todos os males do mundo, das más companhias, das drogas, dos vícios, da pederastia. Ainda bem que são 2 meninos, viu? Porque mulher é muito mais difícil de criar. E eles já estão indo para um bom caminho. Eles frequentam o grupo de jovens da igreja, jogam futebol, não vão se envolver com drogas ou com viadagem. Eu voltei naquele, vocês sabem quem, né? É meio maluco, mas fala o que pensa, o que a gente pensa. Eu sei que um carão é um carão. Eu sei que no vídeo eu fico bem feminina, bem garota. Mas eu não sou, eu tô montada. Mas os boys passam mal. Esse cara, ele tem interesse na figura feminina. E eu acho isso completamente normal, aceitável. E acho que esse cara é hétero. Amor, a fantasia da gente, a cabeça da gente, permite tudo e um pouco mais. Tô quase indo embora, gente. Quando vai tirando o batom, eu já começo a subir, a entidade já começa a partir, sabe? Começa a desacuendar para o anda, né? É uma transição, é estranho, né? Eu sou uma pessoa sexualmente muito bem resolvida, né? Então eu tive relação com mulher, eu tive relação com gays, eu tive uma relação muito legal com uma trans. Eu tenho medo de perder minha família, eu sou uma pessoa muito família. Mas hoje o que eu tenho mais medo mesmo é de envelhecer. Minha maior preocupação é ter uma reserva de dinheiro, né? Eu tenho 2 filhos, eu tenho família que eu gosto de ajudar. Bom, gente, é isso. Eu acho muito estranho começar de Suzy e terminar falando de Marcelo. Acho que eu nunca fiz isso na minha vida. Não dá pra tirar a cara e ficar de sutiã e peito de enchimento. Não tem como fazer. É despindo mesmo, sabe? Bom, gente, é isso. Censura? Não, eu não vivi nessa época. Mas eu sei o que era a censura da ditadura. Eu li sobre ela. Você não poder falar o que sente. Você não poder mostrar a realidade. E olha que a realidade no nosso país não é nada cor-de-rosa. Foi o que aconteceu comigo. Um trabalho. E olha que nem de longe era um dos meus mais ousados trabalhos. Mas alguém viu, postou nas redes que era uma indecência, que incitava a violência, que era um estímulo à homossexualidade e pior, a pedofilia. Aí, gente que nunca nem tinha visto o meu trabalho começou a repassar a informação de maneira muito torta, só para provar que eu era um risco às instituições. Aí, o gestor do espaço me pediu 1000 desculpas, me chamou num canto e disse que para evitar maiores escândalos, estavam retirando o meu trabalho do ar. Eles não param de fazer perguntas. Eles se revezam o tempo todo. Entre os 3 ou 4. E as ameaças? É claro, como que vocês acham que eles vão conseguir tirar a verdade de um cara culpado? Não, eu não tenho culpa de nada, mas eu sempre agi corretamente. Mas eles não sabem quem eu sou. Aí tem que perguntar e até me ameaçar, né? Mas eu sigo firme. Se eles pelo menos perguntassem o que querem saber, eu poderia tentar ajudar. Deve ser isso. Alguém com inveja de mim que me denunciou. Mas eu tenho fé em Deus que tudo isso vai ser esclarecido. E eu vou poder voltar pra casa. Calma aí. Não, ai, porra, doeu. Eu sei de muita gente que não aguentou a pressão, surtou e até teve que sair do país. Mas eu não vou. Eu não vou me calar enquanto eu estiver vivo. Se me matarem, aí é outra história. Mas eu espero que enquanto eu estiver vivo, as pessoas possam se reunir para escutar a minha voz, para escutar o meu trabalho, se não aqui e agora, em um futuro, onde as pessoas possam se reunir para me ouvir. Pervertido, mal amado, menino malvado, cuidado, má influência, péssima aparência, menino indecente, viado. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado
à sociedade. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade.